O Irã estava tentando esconder um grande segredo subterrâneo. Enterrado sob montes de terra e concreto, esse segredo deveria estar completamente oculto de todo o mundo. Mas os Estados Unidos descobriram. Com o segredo revelado, os Estados Unidos lançaram suas mais poderosas bombas destruidoras de bunkers. O concreto virou manteiga, nada sobreviveu. Mais uma vez, os B-2 destruíram as defesas do Irã, como se elas nem existissem. Como sabemos de tudo isso? 3 buracos. É isso que foi visto no Telugan-2 do Irã, conforme capturado em fotografias de satélite divulgadas por Vantor. Mas esses não são buracos comuns. Como destaca o The War Zone, ou TWZ, são enormes e parecem 3 grandes pontos de impacto, quase certamente indicando o uso das mais devastadoras bombas anti-bunker dos Estados Unidos, em um local ligado ao programa nuclear do Irã. Vamos revelar em instantes qual bomba os Estados Unidos usaram, mas são as fotos que mostram claramente que os Estados Unidos evoluíram sua estratégia para atacar alguns dos locais mais protegidos do Irã. Os 3 buracos em questão são visíveis no topo da instalação Telugu-2 não por coincidência, bem acima da estrutura reforçada que abriga os projetos ultra-secretos que o Irã quer manter escondidos. O Irã tem se empenhado na preparação da Operação Fúria Épica para proteger o local Telugu-2. O trabalho começou em outubro, após a Iran International informar que a reconstrução havia iniciado no local previamente devastado por Israel. As obras já tinham começado antes da Guerra de 12 Dias, iniciada pela Operação Martelo da Meia-Noite de 2025. Mas o Irã foi forçado a parar porque seus locais nucleares foram atingidos pelas mesmas bombas anti-bunker usadas pelos Estados Unidos em Telugu-2. Um relatório do Instituto para a Ciência e Segurança Internacional, ISIS, afirmou que o objetivo da nova construção no local não pode ser identificado pelas imagens. Há muitos outros propósitos não nucleares possíveis. É preocupante que haja construção em um antigo local da Ahmad planejado para armas nucleares, levantando dúvidas sobre o real propósito das instalações. Quanto ao que envolvia a construção, é bem simples. O Irã queria desesperadamente proteger seu local secreto, justamente das armas que os Estados Unidos acabaram de usar para destruir. Os primeiros sinais da obra eram a instalação de grandes coberturas nos prédios destruídos, preparação do terreno e fundações para um bunker, além de um novo teto em arco e construção de prédios menores próximos. Nos dias atuais, o TWZ afirma que o Irã seguiu trabalhando no local Telugan-2 com concreto reforçado, enterrando-o sob uma grande camada de terra para amortecer o impacto de bombas. Então começamos a ver um quadro se formando aqui. Enquanto a instalação principal estava sendo construída, pequenos prédios ao redor dela podem ter sido erguidos para servir como entradas e saídas para os bunkers subterrâneos. O problema do Irã é que tudo ficou gravado por câmeras. É difícil esconder a construção de um novo local secreto com satélites sempre sobrevoando. Os Estados Unidos e Israel sabiam exatamente o que precisavam atingir desde o momento em que a construção começou, então tudo o que precisariam era da arma certa e do momento correto. O Irã devia saber que tudo isso estava por vir, já que Telugan-2 já fora atingido antes. Em outubro de 2024, Israel lançou um ataque contra o local, causando grandes danos, de acordo com o Instituto ISIS. O Instituto observa que o Telugan-2 era provavelmente usado para fabricar explosivos plásticos PETN de alta pureza, essenciais para geradores de ondas de choque. Esses geradores, também chamados de distribuidores, provavelmente faziam parte do plano Ahmad e estavam sendo fabricados pelo Irã para miniaturizar projetos de armas nucleares. Armas nucleares menores exigem menos esforço para serem lançadas do que bombas grandes, então o bunker destruído pelos Estados Unidos parece ter tido papel no programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos podem ter dados de inteligência indicando que o novo Telugan-2 foi feito para o mesmo fim. Isso não importa agora. O local foi destruído pela segunda vez. O ISIS expõe os danos causados pelos Estados Unidos ao destruírem o concreto e o solo iranianos. Não vemos nada. 3 buracos no chão mostram pouco, pois os danos estão dezenas de metros abaixo da superfície. Sabemos que os 3 buracos atravessaram toda a instalação, que funcionava como uma cadeia suspeita de testes de explosivos potentes. Novamente, no que diz respeito a testes relacionados a armas nucleares, só podemos especular. Os buracos mostram que as bombas penetradoras dos Estados Unidos atravessaram a grossa camada de concreto que o Irã esperava usar para proteger a instalação. Isso não é bom para o Irã. Com o concreto penetrado, as bombas teriam explodido dentro da instalação Telugan-2. O ISIS afirma que fotos de satélite mostram mais evidências, com um muro de proteção fora da entrada norte da instalação fortemente danificado.
Isso mostra uma explosão de dentro para fora, causada pelas bombas penetradoras dos Estados Unidos, que atravessaram a camada protetora do Talegan 2 e detonaram no local previsto. Outro prédio a sudeste da instalação principal parece ter sido parcialmente destruído, provavelmente pelo efeito de concussão das explosões principais do bunker. Aqui vemos evidência de que os Estados Unidos atingiram o alvo perfeitamente. E tem que ter sido os Estados Unidos e não Israel, porque a arma usada é uma que só os Estados Unidos têm em seu arsenal. A Massive Ordnance Penetrator de 30.000 libras, ou MOP. Conhecida como GBU-57B, essa bomba parece ser a única candidata viável para os buracos vistos nas fotos de satélite. Tudo o que vemos é consistente com o uso da MOP, acrescenta o TWZ, já que os buracos enormes são semelhantes aos que apareceram nos locais nucleares de Fordo e Natanz após a Operação Midnight Hammer. Sabemos de fato que os Estados Unidos usaram MOPs nesses ataques, especificamente 12 em Fordo e 2 em Natanz. Então a visão aérea de Talegan 2 é mais ou menos isso. Devemos confirmar se os Estados Unidos repetiram o truque para destruir outra instalação subterrânea reforçada do Irã. Isso não quer dizer que não havia outras opções. A GBU-43B, frequentemente chamada de mãe de todas as bombas, ou Moab, é outra candidata. Recebeu esse nome por ter sido a arma não nuclear mais potente dos Estados Unidos antes da MOP. Essa bomba de 21.000 libras foi construída em apenas 9 semanas para apoiar a Operação Liberdade do Iraque em 2003. Geralmente lançada de um C-130 Hércules, a Moab é puxada para fora do avião por um paraquedas de frenagem, e no ar, suas aletas em grade se abrem para estabilizar e guiá-la ao alvo. A bomba é extremamente potente, como fica claro pelo fato de carregar uma ogiva de 18.700 libras, que combina TNT, alumínio e ciclotrimetileno trinitramina, para produzir uma explosão absolutamente enorme. Porém, essa não foi a bomba usada em Talegan 2. Como sabemos? A pista está no lançamento. A Moab só pode ser lançada de aviões como o C-130 Hércules. Então os Estados Unidos correriam grande risco ao atacar Talegan 2 com essa bomba. Aviões enviados precisariam voar até o centro do Irã, e como os que lançam a Moab não são furtivos, seriam detectados por radares e virariam alvos. Sim, as defesas aéreas do Irã foram devastadas. Em 12 de março, relatos indicavam que cerca de 80% delas já estavam destruídas. Ainda restam 20% das defesas aéreas dispersas do Irã que podem atingir um avião, basicamente um cargueiro com uma Moab. Esse risco os Estados Unidos não querem correr. Tem que ser a MOP lançada pelo furtivo bombardeiro B-2. Em breve, explicaremos por que a MOP era perfeita para destruir Talegan 2. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. A MOP oferece mais no campo de destruição de bunkers do que só seu peso e poder de fogo. Como destaca o Army Recognition, essa bomba foi criada para destruir alvos fortificados e subterrâneos. Ela foi criada após avaliações militares pós-2003, indicando que os Estados Unidos viram problemas na Moab e buscaram algo mais apropriado para esse fim. Eles realmente encontraram isso na MOP. A bomba foi feita para perfurar alvos reforçados, usando força cinética, detonando com atraso após atravessar obstáculos. O revestimento reforçado e a alta velocidade do impacto garantem que a MOP permaneça intacta até liberar seu explosivo interno. Quanto à ogiva, ela não é tão massiva quanto as 8.500 kg de fúria explosiva contidas na Moab. Mas com 2.080 a 2.600 kg, a MOP ainda gera explosão suficiente para causar danos significativos, principalmente quando contida em bunkers subterrâneos, para os quais foi projetada. Adicione 60 metros ou cerca de 200 pés de penetração a esse pacote e terá uma bomba contra a qual o Irã não conseguiria se defender. Isso é perfeito para a estratégia dos Estados Unidos e de Israel, que parece ter sido atingir Talegan 2 com força usando as bombas penetradoras e depois seguir com ataques para destruir as partes acima do solo do local. Fique com a gente e veja por que as MOPs de 13.600 kg não eram a única preocupação do Irã nesse local. Antes de prosseguir, é importante destacar que tudo discutido até agora é especulação fundamentada baseada nas imagens de satélite. Até 14 de março, os Estados Unidos não confirmaram nem negaram o uso de MOP no local Talegan 2. TWZ até tentou verificar sua reportagem sobre o ataque, entrando em contato com o Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, mas recebeu como resposta a recusa do CENTCOM em comentar sobre a operação em andamento.
No entanto, o que vimos até agora é consistente com o uso de MOPs, e sabemos que os Estados Unidos têm enviado bombardeiros furtivos B-2 Spirit para o Irã, que é a única aeronave atualmente capaz de lançar essas enormes bombas destruidoras de bunkers. Tudo faz sentido. Os Estados Unidos ainda não divulgaram a resposta final. Apesar disso, existem diferenças entre os ataques com MOP na Operação Fúria Épica e na Operação Martelo da Meia-Noite em 2025. A principal diferença é como os Estados Unidos atingem seu alvo. Em Telagan 2, os buracos aparecem diretamente na estrutura subterrânea, indicando ataque direto. No entanto, os Estados Unidos aproveitaram os dutos de ventilação no local de Ford em 2025, lançando suas MOPs nesses dutos vulneráveis, provavelmente para garantir que pudessem penetrar mais profundamente no local antes de explodirem. O presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Dan Kane, revelou em junho de 2025 que o Irã tentou cobrir os dutos com concreto para evitar um ataque. Claramente, isso não funcionou. Mas isso levanta algumas questões interessantes sobre por que os Estados Unidos parecem ter escolhido uma abordagem diferente em seus ataques mais recentes com o MOP. A principal delas é: por que os dutos de ventilação não foram reutilizados? Telagan 2 pode não ter tido o mesmo propósito dos bunkers destruídos pelos Estados Unidos na Operação Martelo da Meia-Noite, então talvez nem tivesse dutos de ventilação como alvo. Outra resposta pode vir do que já mencionamos sobre as ações do Irã para proteger o Telagan 2. Terra e concreto são eficazes, mas precisam ser profundos para deter uma bomba capaz de atravessar. 60 metros de concreto. Com base nas fotos de satélite que vimos do local Telagan 2 antes e depois da cobertura, talvez este tenha sido apenas um caso dos Estados Unidos atingindo o local diretamente por uma razão muito mais simples: porque podiam. O local não tinha a proteção necessária para o Irã. O Irã já teria sofrido o impacto das bombas perfurantes, mas talvez não esperasse os ataques subsequentes mencionados há pouco. Com o bunker inativo, pode-se dizer que o trabalho já estava feito. O que ocorreu na instalação secreta do Irã já havia terminado, mas Estados Unidos e Israel queriam destruir totalmente o local de Telagan 2. Israel assumiu a liderança. Segundo o TWZ, as Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram ter atacado a instalação de Telagan 2 na noite de 11 de março. As IDF não possuem MOPs, então podemos descartar o uso dessas bombas como parte do ataque inicial. Elas possuem bombas perfurantes de 2.000 libras, que podem ter sido usadas em ataques à instalação subterrânea. Os buracos já existiam. As aeronaves da IDF só precisariam sobrevoar e lançar explosivos. O Instituto ISIS também recorreu ao X para revelar mais danos causados a prédios próximos ao Telagan 2, como demonstrado por fotos de satélite. Em 12 de março, o Instituto ISIS informou que os prédios de controle de fogo e instrumentos a oeste da Telagan 1, próxima a Telagan 2, também foram destruídos. Isso não foi causado por bombas dos Estados Unidos. Os prédios estavam longe demais para serem destruídos por explosões, sugerindo que os ataques das FDI foram de caças, que destruíram as estruturas externas após o bunker Telagan 2 ser envolvido em fumaça e chamas. O Irã está atordoado. Após quase um ano de construção para proteger a Telagan 2, a estrutura se mostrou totalmente inútil. O bombardeiro B-2 e suas MOPs demonstraram que o poder aéreo dos Estados Unidos supera amplamente o do Irã, conseguindo atravessar concreto, solo e qualquer proteção usada nos locais mais valiosos do país. O Irã deve se perguntar o que pode vir a seguir. Os Estados Unidos provavelmente já têm ideia sobre isso. Telagan 2 não é o único lugar onde o Irã investiu muito tempo e dinheiro para proteger. Segundo a Reuters, trabalhos parecidos ocorreram em outros complexos militares do Irã, como Parchim e Isfahan. Túneis eram enterrados e as entradas fortificadas até 18 de fevereiro, enquanto o Irã se preparava para possíveis ações dos Estados Unidos no fim do mês. Segundo a Reuters, imagens de satélite comprovaram todo esse trabalho, que apenas transformou outras instalações nucleares e militares subterrâneas do Irã em alvos. Se o Irã quiser saber o próximo alvo dos Estados Unidos com suas MOPs, ele mesmo já revelou as respostas. O Irã pode esperar que os Estados Unidos fiquem sem MOPs em breve, ou que seus B-2 não voltem a sobrevoar o país. Nenhuma das opções parece ser o caso. Os Estados Unidos mantêm sigilo sobre o número de MOPs, mas um relatório de 12 de fevereiro da Air and Space Forces revelou que o Pentágono planejava reabastecer seu estoque antes da Operação Fúria Épica. O Pentágono fechou um acordo de mais de 100 milhões de dólares americanos com a Boeing para substituir bombas usadas na Operação Martelo da Meia-Noite. Segundo o Financial Times, cada bomba custa cerca de 4 milhões de dólares.
Então, mais de 100 milhões de dólares em gastos equivalem a pelo menos 25 novas MOPs, e isso sem considerar as bombas que os Estados Unidos ainda tinham. Os Estados Unidos usaram 14 até agora. Com as novas MOPs encomendadas, os Estados Unidos parecem prontos para seguir atacando alvos subterrâneos fortificados, se preciso. O regime iraniano também não pode contar com o voo dos B-2 para longe do Irã. Foi relatado que bombardeiros B-2 estavam indo para bases no Reino Unido em 4 de março, após o Reino Unido reverter a proibição dos Estados Unidos de usarem essas bases para ataques iniciais. Os B-2 estão sendo mantidos, rearmados e reabastecidos muito próximos do Irã para o conforto do regime. Os Estados Unidos podem enviar esses bombardeiros a qualquer momento, e o Irã só saberia quando já fosse tarde. Esse é o objetivo dos bombardeiros furtivos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que uma grande onda está chegando após a chegada dos B-2 ao Reino Unido. Essa onda pode incluir ainda mais ataques de B-2 a alvos subterrâneos, já que os Estados Unidos passam a focar em destruir o que o regime iraniano estava tentando construir, agora que já eliminaram grande parte do poder militar do Irã. O que o Irã pode fazer quanto a isso? Pouco. Por isso intensificou ameaças e fez exigências absurdas para tentar encerrar a Operação Fúria Épica. A Guarda Revolucionária Islâmica segue desafiadora, ameaçando e atacando ativos militares dos Estados Unidos e de Israel, mas suas ações são apenas respostas fracas aos ataques intensos dos aliados. Quanto à elite política do Irã, eles estão procurando uma saída, embora pareçam achar que o Irã tem mais influência do que realmente tem. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, já foi ao X para expor as exigências do Irã para o fim da guerra. Para encerrar a guerra iniciada pelo regime sionista e Estados Unidos, é preciso reconhecer os direitos legítimos do Irã, indenizá-lo e garantir proteção internacional contra novas agressões, afirmou Pezeshkian em 11 de março. Esse tipo de exigência é o que o Irã faria se estivesse vencendo a guerra, mas não está. 3 crateras em Talagan 2 comprovam isso, e os Estados Unidos possuem muito mais recursos caso o Irã decida desafiar seu grande poder aéreo. O Irã age como se a Terceira Guerra Mundial fosse ocorrer se os Estados Unidos não pararem. Não parece ser o caso, mas alguns conflitos podem causar uma guerra global em 2026. Abordamos 5 no vídeo. Confira para saber mais. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre os ataques dos Estados Unidos no Irã. Obrigado por assistir.